Olá pessoal, meu nome é André Mazeron, sou diretor da Leverage de Segurança e Informação e esse é o primeiro de 3 vídeos de conscientização de segurança e informação. Por que a gente precisa falar desse tema? Porque a gente é afetado por ele diariamente. Difícil você abrir um site de notícias, olhar um telejornal e não ver alguma notícia relacionada a algum novo tipo de ataque ou golpe que está acontecendo na internet. Esses golpes eles afetam tanto as pessoas físicas como as empresas, gerando prejuízos bilionários por aí. Inclusive essa estatística aí nos Estados Unidos, que somente no ano passado, em relação aos crimes que foram denunciados, o prejuízo foi de 3 bilhões e meio de dólares. Esse prejuízo, na prática, deve ser muito maior, porque muitos dos incidentes de segurança sequer são informados para a polícia. E o que tem acontecido por aí? O que tem acontecido de ataque que é relevante, que a gente precisa conhecer? Bom, o primeiro deles é a questão do ransomware. Ransomware é uma espécie de vírus que, uma vez que entra nos computadores da empresa, ou até mesmo no computador pessoal, ele faz o sequestro das informações. Ele encripta seus arquivos de dados que ele encontra naquelas máquinas e para você voltar a ter acesso aos arquivos, você precisa pagar um resgate para o autor do ransomware. Normalmente é feito em bitcoins. Afinal de contas, o autor do ransomware ele pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo vítimas aqui no Brasil. Se você não pagar o resgate, ou se você não tiver cópia de segurança dos dados antes deles serem encriptados, você vai perder esses arquivos. Frequentemente, acontece da empresa descobrir que seu processo de backup não estava tão redondo quanto ela imaginava e, para não ficar sem as informações necessárias para o seu trabalho, ela acaba tendo que pagar resgate, infelizmente. A outra coisa que tem acontecido com bastante frequência são os vazamentos de dados. O hacker entra dentro da empresa, rouba dados de clientes, dados de funcionários, dados de meios de pagamento, etc., e publica isso na internet ou vende em outros fóruns, etc. Isso é especialmente preocupante agora que a gente vive nos tempos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde, além do prejuízo usual que a organização já teria com uma situação de vazamento de dados, ela ainda pode ter que responder frente ao governo, outras autoridades, por conta do vazamento de dados pessoais. Então, isso também tem gerado bastante impacto por aí. O próximo ponto é a questão das fraudes por e-mail. Quando a gente fala de fraude por e-mail, é um tipo de ataque específico que visa convencer alguém da organização a fazer uma transferência, um pagamento indevido. A gente vai ver exemplos disso ao longo desse treinamento, mas tem empresas que caem nesse tipo de golpe e sofrem prejuízos milionários. Por fim, algo que tem crescido em relevância e que ao longo dos próximos anos vai se tornar cada vez mais significativo são os ataques vinculados à internet das coisas, né? Os ataques que visam atacar dispositivos quaisquer conectados à internet. O exemplo talvez mais comum é o da babás eletrônicas conectadas à internet, que permitem aos pais acompanhar o que está acontecendo no quarto da criança lá em qualquer lugar do mundo, e que às vezes já aconteceu, né, essas babás eletrônicas serem invadidas e passam por situações horríveis aí com um estranho qualquer se comunicando com o seu filho que está dentro de casa, você achando que ele está num ambiente seguro. Vamos ver como é que a gente começa a se proteger, não só no trabalho, mas também em casa. Essas dicas aqui, elas podem ser usadas no ambiente de trabalho, mas elas também podem ser usadas em casa, repassadas para amigos, familiares, assim por diante. A primeira delas é o cuidado que a gente tem que ter com as senhas de acesso. Senha é algo que você sabe e que você apresenta para um sistema para se identificar e aquele sistema saber que você é realmente quem você está dizendo que é. É o jeito mais comum da gente fazer logon em serviços, em aplicações, assim por diante. O problema é que se a senha é o único mecanismo de autenticação, qualquer um que tenha acesso àquela senha pode se passar por você e fazer qualquer ação frente àquele sistema, aplicação, assim por diante, como se fosse você. Então a gente tem que ter especial cuidado na proteção dessas senhas. E aí entram alguns conceitos como de senha fraca e senha forte.
que a gente quer dizer com senha fraca? Uma senha fraca é aquela que dá mais margem para uma pessoa mal intencionada descobrir ou adivinhar aquela senha. Por exemplo, qualquer senha que seja apenas baseada numa palavra encontrada num dicionário, ela é considerada uma senha fraca, porque um atacante, quando vai tentar quebrar a senha de alguém, uma das coisas que ele pode fazer é pegar todas as palavras do dicionário, testar todas elas, uma por uma, para ver se por acaso a sua senha está lá. Então, se você escolheu o nome de senha, seu time de futebol, uma coisa simples assim, tem grandes chances dessa senha ser altamente vulnerável. Datas também são senhas ruins, porque primeiro ela é super curta, né? Estamos falando aí de 6 a 8 caracteres. Além disso, alguém mal intencionado que saiba um pouco mais a respeito dessa vida pode tentar adivinhar aquela senha. Daqui a pouco você botou aniversário dos filhos, aniversário de casamento, assim por diante, e isso pode acabar sendo descoberto por alguém mal intencionado. Letras ou números em sequência, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou QWERTY, né, as 6 primeiras letras do teclado, eles também são senhas muito ruins. Casualmente, essas senhas numéricas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, e por aí vai, ainda são as senhas mais comuns de serem encontradas na internet. A pessoa tem que cadastrar em algum serviço lá, está com preguiça de pensar em alguma senha criativa e bota lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Está dando de bandeja para um hacker se logar como ela. A contrapartida das senhas fracas é o que a gente chama de senhas fortes. Mas o que é uma senha forte? Aí na tela, um exemplo de uma senha bem forte. Ela é razoavelmente longa, razoavelmente complexa. Ao mesmo tempo, tem que admitir que essa senha pode ser um pouco xarope de memorizar. Então, se você usa no dia a dia uma senha como essa, pode ser difícil você se lembrar dela sempre. Felizmente, tem jeitos melhores de produzir uma senha forte e ainda mais forte que essa aí, e que seja mais fácil de memorizar. Por exemplo, pegar uma frase e usar essa frase como senha. Não é muito bom você pegar uma citação muito conhecida ou frases de livros, etc. É melhor você pensar numa frase única que tenha, sei lá, que seja especial para você não vai esquecer, mas que se alguém rodar um dicionário de um livro de citações famosas, não vai aparecer aquilo lá. Ou você também pode, em vez de pegar uma frase, concatenar palavras que daqui a pouco não façam muito sentido entre si, mas que sejam fáceis de memorizar, e tá aí tua senha. Por exemplo, ali, pano, copo, mesa, rádio. Pronto, tem uma senha super longa e razoavelmente fácil de memorizar, até mesmo de digitar. Se a política de senhas do sistema ou da sua empresa exige que a senha tem que ser complexa, tem que ter mistura de maiúsculas, minúsculas, números, símbolos, etc., você pode dar uma incrementada naquela senha para atender aquela política e mesmo assim ser uma senha ainda fácil de ser memorizada. Para vocês terem uma ideia, se você pegar um programa de quebra de senhas, botar ele para rodar num PC normal, igual que você tem em casa no seu escritório, uma senha como uma palavra de dicionário provavelmente vai levar uns 11 segundos para ser quebrado. Aquela senha forte que eu apresentei antes ali, ela é uma senha forte. Então, um PC, uma só máquina rodando uma ferramenta de quebra de senhas, já pode levar 4 séculos para quebrar aquela senha. Já a senha de baixo, ela parece, assim, olhando, ser mais simples do que a senha anterior. Afinal de contas, ela não tem maiúsculas, não tem números, não tem símbolos, mas pelo fato dela ser mais longa e não ser uma palavra única de um dicionário, essa mesma senha pode levar mais de 10 milhões de anos para ser quebrada nesse mesmo computador. Tamanho faz toda a diferença na escolha da senha. É melhor você pegar uma senha mais simples, entre aspas, mas que seja muito mais longa do que pegar uma senha de 7 caracteres que você acha super complexa, por exemplo. Então, escolham senhas mais longas. Mas depois que você escolher uma boa senha, não adianta você ficar tão satisfeito com a senha que você bolou, que você vai pegar e cadastrar ela em todos os sistemas e aplicações que você utiliza.
Isso seria equivalente a você ter uma mesma chave que abre a porta da frente da sua casa, a porta dos fundos, o seu carro, a sua casa da praia, assim por diante, tudo com a mesma chave. Você perde aquela chave e um bandido tem acesso a tudo que ele quiser na sua vida. Então, cada sistema e aplicação deve ter uma senha única e igualmente forte. Nunca, nunca repita as mesmas senhas. Porque se você repete as mesmas senhas e um sistema qualquer é invadido e as senhas, por acaso, são roubadas, um atacante teria acesso a todas as outras aplicações e sistemas nos quais você repetiu aquela mesma senha. Mas só a senha pode não ser bom o suficiente. A gente pode complementar isso com outros fatores de autenticação, como, por exemplo, algo que você tem, lembra, a senha é algo que você sabe. Algo que você tem pode ser um software de autenticação que está rodando no seu smartphone. Ou biometria, que é algo que você é. Então, muitos aparelhos de celular hoje têm suporte à biometria e usam reconhecimento facial, sua impressão digital para desbloquear a tela. É algo que é mais difícil de alguém roubar, do que uma senha simples. O ideal é que esses fatores sejam usados em conjunto. E quando a gente olha, por exemplo, aplicações como serviços de e-mail, redes sociais, WhatsApp, etc., praticamente todas elas suportam o que a gente chama de autenticação em 2 fatores, ou autenticação em múltiplos fatores, que é quando você usa mais de um fator de autenticação em conjunto. Então, para se logar, sei lá, por hipótese no Gmail, se você ativar esse recurso, se você vai se logar numa máquina nova pela primeira vez, você vai ter que informar a senha e vai ter que informar também o segundo fator de autenticação, porque daí o Gmail tem certeza que é você mesmo que está entrando naquela máquina. Se você perde a sua senha e o atacante não tiver o seu smartphone para gerar o código, por exemplo, mesmo assim ele não consegue entrar na sua conta de e-mail. Então, ativar o segundo fator de autenticação nos serviços que você utiliza é bem importante. Lembrem do banco de vocês. O banco já faz isso. O banco, em geral, tem o token e tem a senha. Você precisa dos dois para ter acesso à sua conta. Esses golpes de WhatsApp, de clonagem de WhatsApp que acontecem por aí, eles poderiam ser evitados, na sua grande maioria, se os usuários fossem lá nas configurações do WhatsApp e habilitassem autenticação em 2 etapas, que vai fazer o WhatsApp pedir uma senha numérica de tempos em tempos. Tem uma coisa que acontece quando a gente começa a botar senhas mais longas e senhas únicas para cada serviço, que pode começar a ficar meio complicado da gente lembrar de todas essas senhas. Tem um monte de aplicações de cofres de senhas disponíveis, algumas gratuitas, outras pagas, com diferentes tipos de funcionalidade, que você pode instalar no seu computador, você pode instalar no seu smartphone, e você vai cadastrar todas as suas senhas ali. Essas ferramentas, em geral, vão fazer o logon para você quando você entra num site, então você só precisa lembrar da senha master, da senha de acesso ao cofre. O cofre vai fazer o gerenciamento das demais senhas para você. Então fica muito mais simples, você não precisa se preocupar em lembrar aquele monte de senhas, ao mesmo tempo você está muito, muito mais seguro. Então, algumas sugestões de aplicativos estão por aí, mas existem tantas outras. Deem uma olhada na loja de aplicativos do smartphone de vocês, por exemplo, vocês vão achar vários. Então, resumindo essa questão das senhas. Experimentar usar frases como senhas, quanto mais longa a senha, melhor. Não repetir senhas em múltiplos serviços. Se você vai guardar só uma coisa desse treinamento aqui, guarde esse segundo item, não repetir senhas. Usar a autenticação de 2 fatores sempre que aquele serviço ou aplicação permitir. Usar uma ferramenta de gerenciamento de senhas para facilitar a sua vida. Isso conclui esse primeiro módulo. Nos vemos no módulo seguinte. Até lá, pessoal.